Olá, a gente começa agora mais uma live aqui pelo Atual no Facebook. Desta vez a gente vai conversar com o cientista político e professor universitário Elcio do Carmo sobre reforma política. Professor, seja bem-vindo ao Atual. É um prazer estar aqui no Atual e bater esse papo com vocês. Pois é, falando sobre reforma política, reforma ela significa mudança, né, professor? Com certeza. No caso da reforma política, é uma mudança para melhor ou é uma mudança para deixar tudo do jeito que está mesmo? O termo em si, reforma política, já implica numa vasta mudança, né? Eu acho que nós necessitamos dessa reforma política com uma certa urgência. Só que o que foi feito, o que nós temos aí, eu digo que é mais um puxadinho do que uma reforma, né? Às vezes a casa, o prédio, o nosso telespectador do Facebook, o telespectador do Atual, ele já deve ter passado por isso, precisava destruir algo para fazer bem feito. A reforma política que foi aprovada às pressas foi um verdadeiro puxadinho, ela tentou adequar algumas normas para que essas normas sejam válidas para o ano que vem. Para que o ouvinte, telespectador tenha noção, existe na questão eleitoral o que nós chamamos de princípio da anualidade. Qualquer lei, para que ela seja válida para uma eleição, ela tem que ser aprovada no mínimo com um ano de antecedência. Então, esse um ano ia se encerrar em outubro, começo de outubro desse ano, 2017, tinha que ser aprovado algo antes. Então fizeram um puxadinho, um arremedo, eu não chamo de reforma, que foi algo bem pontual, para quebrar o galho, para calar a boca de alguns, para dizer que estava naquele direcionamento. Tanto que algo mais importante que foi aprovado, que seria que eu acho interessante, que a proibição de coligação nas eleições proporcionais, só vai valer a partir de 2020. A partir de 2020. Né? Essa reforma, ela atende à necessidade atual do sistema político ou ela manteve os velhos vícios do passado? Total. É importante nós termos a seguinte ideia. A democracia brasileira, se nós pegarmos, a gente pode escolher por sorteio, pega 20 países europeus, escolhe um por sorteio. Eles estão correndo igual o Usain Bolt e nós estamos engateando. Então a democracia brasileira é extremamente frágil, ela é recente, ela é muito novinha, né? Se nós formos fazer uma análise histórica, o Jacques Bossuet, pensador medieval, já dizia que a história é a mais sábia conselheira. Se nós fizermos essa análise, nós vamos ver que o Brasil tem 517 anos, né? Da vinda dos portugueses até então. Desses 517 anos, nós dois somos, e quem nos vê, nós somos os protagonistas do maior momento cronológico de democracia que o Brasil já teve. Em 517 anos, nós não tivemos 50, de fato, de democracia. O período do Império, colônia, Império, você não pode contar. Posteriormente, proclamação da República, alijava-se boa parte da população das decisões, mulher não votava. Logo depois, ditadura Vargas, logo depois, ditadura militar. Se pegar os 517 anos e somar, nós não temos 50 de plena democracia. Então, é natural que os mecanismos da democracia sejam frágeis entre nós. E uma reforma séria, uma reforma estrutural, né, para alicerçar esse grande palácio que é a democracia, ela não tem como ser feita às pressas, né? Por isso que eu chamo de puxadinho. E ela não tem como ser feita com um Congresso com cada vez menos legitimidade. Inclusive se fala em reforma política, mas é uma
pequenas mudanças feitas por políticos. Sim. Quer dizer, não há uma participação ampla da visando sociedade. A eleição, né? Isso, reforma visando a política, eleição, visando a sabe? eleição do ano que vem, né? Visando a eleição próxima. Aí é delicado. Quando nós vamos analisar isso, a OAB, de onde eu faço parte, orgulhosamente, né? Ela tinha uma proposta interessante e o próprio PT, via ex-presidente Lula, tinha uma proposta interessante de uma mini constituinte com algumas cláusulas específicas que acabariam esbarrando nessa busca da descoberta da roda que nós temos, que parece que só nós somos democratas, a gente esquece que a Alemanha também os Estados Unidos, a Holanda, a Bélgica, a Dinamarca, a Noruega, por aí vai. E aí seria uma reforma política feita por uma mini constituinte que não poderia ser reeleita. Enfim, é difícil você colocar a raposa para tomar conta do galinheiro e querer que ela não se alimente. Os políticos que estão aí, eu não vou navegar nessa ideia de que ninguém presta, não, só tem safado. Não, isso aí é delicado. É bom quando você dá o nome, né? Mas os políticos que estão aí, eles foram eleitos não porque choveu ontem, não porque a enchente os trouxe. Eles foram eleitos dentro de uma regra. Então, dificilmente eles vão querer mudar essa regra que vai prejudicá-los, né? Então, vai ser difícil uma reforma feita. O senhor acha que o eleitor será capaz de fazer associação entre a questão política e a Lava Jato, né, na eleição do próximo ano? O senhor acha que ele vai conseguir relacionar a indignação que existe hoje em relação à corrupção com os políticos que vão ser candidatos? Será que vai haver esse confronto? Eu torço para que isso seja levado em consideração, mas enquanto analista frio, eu te diria que o Congresso vai mudar muito pouco. E eu chamo a atenção a quem nos está assistindo, vamos fazer uma análise mundial. A democracia, isso não é só no Brasil, pode ser no Chile, pode ser no México, pode ser na Áustria, pode ser na França. Ela não traz mudanças radicais. É bom que as pessoas tenham isso em mente. Quer mudança radical? Tá vindo nessa direção, eu vou na outra direção. Você quer isso? Tem duas formas: revolução e golpe de Estado. Democracia em nenhum lugar do mundo traz mudanças radicais. Então, eu acredito que o Congresso que vai ser eleito na eleição de outubro de 2018, ele não vai ser tão distinto desse Congresso, não vai ser tão diferente. A população, ela não muda do dia para a noite. Eu adoraria, a pergunta é, será que a Lava Jato vai ter influência? Eu adoraria que tivesse muita influência, mas fazendo uma análise do que nós já tivemos, eu acredito que as mudanças serão poucas, como são as mudanças democráticas que eu defendo. Acho que a democracia é o melhor caminho em qualquer canto do planeta. São mudanças lentas, são mudanças graduais. Você não muda drasticamente um país pela via democrática. Isso é um processo longo. E tem um pensador, desculpa eu me alongar um pouquinho nesse tema, tem um pensador que é contemporâneo, está produzindo aí, chamado Pierre Rosan Vallon, né? Ele tem um livro fantástico que eu recomendo, chamado, infelizmente ainda não foi traduzido para o português, chamado La Démocratie Inachevée. Uma tradução literal seria a democracia inacabada, né? Aonde o Rosan Vallon mostra, ele faz uma análise da democracia francesa, que já tem, centenária, né? Perto da nossa, não tem comparação. Inclusive os princípios ocidentais nasceram lá, né? Com certeza, são os princípios da época das luzes, né? Dos iluministas, d'Alembert, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, que era suíço, mas enfim, se fez na França, Montesquieu. Os princípios foram esses que geraram a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos Humanos. O Rosan Vallon coloca isso, que cada vez mais nós vamos nos especializando, a democracia vai se aperfeiçoando, né? Então, eu acredito que daqui a 10 anos a democracia vai estar sempre se renovando, se aperfeiçoando. E aí nós vemos que a nossa democracia neófita, né, muito novinha, ela vai precisar de
um percurso longo e vamos ter que ter paciência. Eu estou caminhando para o teu exemplo, eu vou perder os cabelos e eu acho que isso ainda não vai ser resolvido. Né? Aproveitando aqui uma pergunta do nosso seguidor aqui do Atual, o Patrick Mota, ele indaga o seguinte: se o senhor acha que o eleitorado no Amazonas, por exemplo, é capaz de absorver essa mudança em função das eleições que ocorreram esse ano, dos últimos acontecimentos no Estado, com mudança de governador, com cassações de mandatos? Como é que o senhor vai isso? Vamos lá, eu não gosto de citar nomes, tá? Mas eu vou citar um nome que não é candidato aqui, nem é candidato no Brasil e todo mundo conhece, que é um sociólogo famoso internacionalmente, nacionalmente mais ainda, chamado Fernando Henrique Cardoso. O ex-presidente Fernando Henrique, intelectual de proa, agora, esta semana, teve a convenção do PSDB, né, lá em Brasília. Ele começou a fala dele, não sei se você chegou a ouvir, dizendo que a população está enojada. Foi o termo que ele utilizou, um termo forte, um termo duro, né? Está com nojo dos políticos. E aí o Patrick, né, que nos questiona, eu diria, Patrick, que a eleição suplementar que ocorreu agora esse ano, né, dando esse mandato tampão ao governador amazoniano, ela é sintomática, ela é emblemática no sentido de mostrar o quanto boa parte da população está enojada, como disse o presidente Fernando Henrique, o quanto boa parte da população está cansada do que tem aí. O problema é que a renovação ela é muito lenta. E aí o que nós vimos nessa eleição suplementar? Algo inédito no Brasil. A abstenção mais voto nulo e branco ganhou do primeiro colocado. Votos nulos e brancos ganharam do segundo colocado. É um negócio de louco. Isso mostra o quê? No Brasil, o voto ainda é obrigatório. E eu te lanço um desafio. Vamos fazer um estudo aí comparativo. Vamos ver quantos países no mundo obrigam o voto. Sabe que a gente vai chegar à conclusão? De 200 países, se a gente pegar, vamos pegar lá 80 países com melhor IDH. A Grécia obriga o voto, a Bélgica obriga o voto, o Brasil, que está lá no finalzinho, em termos de IDH, né, ele obriga o voto. Os demais não obrigam o voto. Ainda obrigando o voto, nós nos deparamos nessa última eleição com um abstencionismo recorde, né? Eu acredito que é o caminho que a gente está tendo. A população está cansada, a população está enojada e a população já se tocou que ela não indo votar, ela paga uma taxazinha mínima e não vai dar em nada. Uma reforma política séria, democrática, ela é o que eu falei para você, a gente não está inventando a roda. Nenhuma democracia consolidada, eu botei a Bélgica e a Grécia, são democracias consolidadas, a Bélgica mais ainda, mas são exceções que obrigam o voto, os demais não obrigam. Então, voto obrigatório já é resquício de carência democrática. Sendo obrigatório, nós já batemos o recorde no abstencionismo na eleição para governo. Se você pegar o resultado da eleição para prefeito, que foi há 2 anos atrás, você vai ver que no Amazonas não houve uma abstenção grande, mas em outras capitais, em outros municípios, a abstenção foi imensa. Eu acredito que cada vez mais a gente vai caminhar para um abstencionismo. Eu não sei se a população, porque eu vejo de amigos, de colegas, de advogados, de professores, de sociólogos, de colegas que têm um nível universitário, que infelizmente no Brasil toca apenas menos de 10% da população. Eles já estão cansados, eles já dizem, eu vou votar em qualquer um, nem vou votar, vou anular meu voto. Então, eu acredito que mais do que a mudança nos quadros do parlamento, nós vamos começar a ver um crescimento no abstencionismo, que em países europeus às vezes chega a 50%. Sabe por quê? Que a democracia representativa na Dinamarca, na Bélgica, na Holanda, nos Estados Unidos, ela está desgastada. As pessoas estão de saco cheio. Cada vez mais elas observam que aqueles que elas elegem seriam seus representantes, eles estão distantes da realidade deles.
Então, essa ideia de que o político só pensa em si não é só no Brasil, não. Isso é visto também na Dinamarca, na França, na Alemanha. Então, cada vez mais a democracia representativa vai perdendo espaço em todos os lugares. No Brasil, isso está ficando mais forte. Fundo eleitoral público, como é que você vê isso? Não é mais um privilégio da classe política? Olha, é um tema que eu acho delicado e é um tema que, a minha opinião, normalmente não afaga a grande maioria. Mais uma vez, eu quero deixar claro o seguinte: esse sistema democrático que nós temos, que nós votamos em pessoas para que nos representem, ele tem mais de 200 anos. Nós não estamos inventando nada, né? E os países que eu citei, a gente pode citar outros, né? Eu não citei o Chile. O Chile está tendo eleição agora, vai ter segundo turno. Vamos citar a Argentina, vamos citar o Uruguai, nossos vizinhos. A democracia, ela custa caro, ela não é barata. As eleições, qualquer eleição, qualquer consulta popular, um plebiscito, um referendo, vai custar caro. Vai custar caro aqui, vai custar caro no Uruguai, vai custar caro na Argélia, vai custar caro no Senegal, no Japão, vai custar caro. A democracia tem um preço, né? E de onde vem? Quem que vai bancar isso? É esse o questionamento. Então as pessoas acham um absurdo. Não é um absurdo, um fundo partidário. Eu estou atrás aí de livros de ciência política que mostrem caminhos diferentes do econômico. Nós estamos aqui, tem toda uma estrutura econômica, microfone, câmeras, mesa, espaço físico, tudo tem um preço, tudo tem um valor. Democracia também tem o seu valor. Eu acho que é importante, sim, o fundo partidário. Eu, particularmente, sou meio utópico. Eu acredito que seria interessante para a democracia brasileira ela não receber fundos de empresa privada. Outros discordam de mim. Eu não sou o dono da verdade nisso, são opiniões apenas, né? E se vigorasse o que eu imagino que seria o mais correto, de onde vem o dinheiro para bancar isso? Vem nos nossos impostos, que a gente vai ter que pagar para bancar campanhas políticas, eleições. Agora, a população, quando eu digo que o que eu falo não é aplaudido pela grande maioria, porque a população está de saco cheio, está cansada, né? Ela não vê um retorno, pelo contrário, ela vê as pessoas, os políticos se locupletarem indevidamente, né? Ela observa enriquecimentos aí do dia para a noite, os mensalões, petrolões da vida. Então, a pessoa vai dizer, eu não quero pagar um imposto para ter eleição. O problema é que eu acredito que a cidadania tem que ser exercida e ela é pouco exercida. Eu não gosto muito do latim, não. Inclusive tem um querido amigo, Tito Lindoso, que diz que quanto mais a gente utiliza latim no direito, o povo vai ficar latino, que não vai entender nada, né? Eu até concordo com o Tito. Mas tem uma frase, às vezes a gente tem que pegar, nós não inventamos a roda, a gente tem que pegar exemplos que já ocorreram, e tem uma frase latina que tem 2000 anos, que diz que o vício dos outros está nos nossos olhos, os nossos vícios estão atrás. Aliena vícia, inóculos habemos, intergo nós trações. E o que eu quero dizer com isso? Nós criticamos muito os políticos, um bando de safado, mas e nós, será que nós fazemos uma autocrítica? Eu comentei com você no bate-papo inicial em relação aos cursos universitários, direito, medicina, sociologia, filosofia, enfermagem, por aí vai, né? Uns mais arrogantes que o outro, e é só você ter uma autocrítica que você consegue ver esse filme, né? Então, o exercício da cidadania, ele é pouco exercido ainda entre nós. E quanto menos ele for exercido, mais pessoas vão se locupletar, vão levar vantagens, vão ter vantagens espúrias. E aí a gente vai lastimar de estar pagando imposto para essas pessoas. O problema é que nós não fizemos esforços para participar também. O sistema político no Brasil, é claro, envolve essa questão do fundo eleitoral, fundo partidário, são dominados por corporações políticas que são os partidos. Você está querendo dizer oligarquias, né? Oligarquias, sim, isso. Sim. As candidaturas avulsas são uma opção viável nesse sistema político, professor? Nós temos alguns países, olha, deixar claro para quem
nos vê e ouve agora, que isso não é invenção brasileira não, tá? Eu inclusive, nas minhas aulas de direito, eu costumo dizer que, em termos de legislação, eu acho que no Brasil talvez nós tenhamos criado o suplente de senador. Eu não consigo ver suplente de senador em nenhum lugar do mundo, então talvez seja uma criação brasileira, talvez, né? O resto, nós copiamos, Ctrl+C, Ctrl+V, nós copiamos de outros lugares, né? Já existe exemplos de candidaturas avulsas. Eu particularmente sou meio refratário, principalmente. Eu queria que você me ajudasse. Me ajuda? Vamos ver, vamos pegar 50 países aí desenvolvidos, vamos ver quantos deles têm tantos partidos políticos quanto nós temos com representação no Congresso Nacional. Você não vai encontrar. Entendeu? Agora, imagina, hoje... São 35 no Brasil, sim, né? Hoje nós temos lá no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, 35 partidos sendo representados. Aí você ainda vem botar mais esse tempero, candidatura avulsa. Não, você está querendo brincar. Isso aí você não vai encontrar em lugar nenhum no mundo. Aí é querer inventar roda, você está querendo inventar algo que, meu amigo, isso vai gerar cada vez mais um desgaste da democracia. A população, a grande massa vai ficar cada vez mais distante de saber qual a ideologia que aquele grupo está representando. Vai ser o partido do eu sozinho. Agora, como aperfeiçoar isso, professor? Por exemplo, os partidos políticos são tipo herança de família, né? Passam de pai para filho, por exemplo, muito, principalmente nos estados. Muito. Como aperfeiçoar isso para que permita que a sociedade participe mais da política através dos partidos? Como é que o senhor avalia isso? Eu acho essa pergunta tão complicada, tão difícil. Eu vou pelo viés da cidadania. E aí, indo pelo viés da cidadania, que vem também do latino, do civitas, civitate, né? A forma de você tentar atuar na tua cidade. Mais uma vez, eu vou deixar quem nos observa, quem nos assiste, frustrado na perspectiva de um imediatismo. O caminho é longo, não tem caminho para ano que vem, para resolver tudo, nem para daqui a 10 anos. Essa reforma política, esses feudos partidários, eles só deixarão de existir, ou eu não sei nem se eles deixarão de existir, porque quando a gente pega... a gente vamos fazer uma análise aí dos Estados Unidos. Por exemplo, o Donald Trump, ele pode ser considerado até um outsider, né? Mas ele foi eleito via máquina partidária do Partido Republicano. Ele não tinha aquela tradição longa e tal. Mas quando nós vamos observar as democracias europeias, que eu acho que são exemplos mais edificantes até, nós observamos que os grandes líderes partidários, eles estão lá há muito tempo, eles estão lá já calejados, né? Então, no caso brasileiro, houve, nesse puxadinho político, que eu não chamo de reforma política, houve a tentativa da adoção da cláusula de barreira. Eu acho bem interessante isso, bem interessante. O problema é que o que foi aprovado é extremamente tímido, não vai mudar em nada, a população não vai notar isso, entendeu? Vai permitir, o que foi aprovado vai permitir. Hoje nós temos 35, eu faço uma aposta contigo, me convida para a gente bater um bate-papo em novembro do ano que vem. A gente vai ver que dos 35 partidos vai ter mais de 25 no Congresso Nacional. O senhor acredita que a polarização que existe hoje em relação à presidência da República para o ano que vem vai permanecer até lá as eleições ou não? Isso pode mudar? Está muito novo ainda, né? A gente ainda tem muito espaço para isso. A princípio, hoje, a polarização sempre houve muito forte entre PT e PSDB, né? O PSDB hoje está meio caidinho. Quem seria o candidato? Tinha uma briga aí inicial do prefeito de São Paulo, Dória, com o governador de São Paulo, Alckmin. Prefeito Arthur Neto. Eu ia chegar lá. Mas você observa que Dória versus Alckmin é o que foi incensado, os teus colegas da imprensa colocaram isso de forma muito forte, fica algo bem paulista, né? Aí vem o Arthur Virgílio, uma pessoa competente, com preparo intelectual,
se lançando aí, né, querendo prévias. Eu noto que o PSDB vira as costas para ele, tenta botá-lo do lado extremo da foto, nada centralizado, e aí às vezes nem sai na foto, fica só o central. Eu não vejo o PSDB levando muito a sério isso, ainda que ele tente, não vejo o PSDB encarando isso. Agora na convenção, nessa que o presidente Fernando Henrique falou que a população estava enojada, ele chegou a ser vaiado, né, o prefeito de Manaus, por reivindicar algo que é natural, é democrático. Então, hoje, eu não vejo, estamos em dezembro de 2017, eu não vejo o PSDB no game, como diz a rapaziada nova, né? Hoje, a bipolarização estaria entre Lula e Bolsonaro, é o que se ouve aí, né? Eu particularmente diria, infelizmente. Agora, o PSDB tem quadros importantes, né? Eu acredito que ainda vai ter muita água a ser percorrida. A gente nem sabe se o presidente Lula será candidato. A princípio, ele vai ser julgado pelo Tribunal Federal em maio, está marcado abril, maio. Se for condenado, vai ter algumas complicações. Ele vai ser condenado em segundo grau. A princípio, não poderia ser candidato, né? Eu não sei, eu tenho amigos que são de todas as matizes partidárias, felizmente. Eu não acredito muito no Jair Bolsonaro, não, como alternativa. Eu acho que... Sabe aquele jogador que é ruim de bola e você não precisa nem deixar ninguém se marcar, ele vai se marcar sozinho, ele cai, tropeça na bola? Eu acho que o Bolsonaro, quando for inquirido de fato sobre problemas graves do Brasil, ele vai ficar meio titubeando, ele vai ser muito aquele do bandido bom, bandido morto, aquele discurso que nós já conhecemos. Eu não consigo ver o PSDB fora do jogo. Em qualquer município do Brasil tem a sede do PSDB, o Banco do Brasil e uma igreja, né? Então eu não consigo ver o PMDB longe disso. O PSDB foi um partido que, se nós pegarmos desde do processo de redemocratização brasileira, em termos de eleição, a gente começa lá em 89, né? O PSDB em 89 ficou em quarto lugar, logo depois o Fernando Henrique ganha no primeiro turno, o Fernando Henrique ganha novamente no primeiro turno, depois Serra vai para o segundo turno com Lula, depois Alckmin vai para o segundo turno com Lula, Serra vai de novo para o segundo turno com Dilma. Eu vejo o PSDB um partido de quadros extremamente... Você não pode querer preterir o eleitorado paulista. Outro dia eu vi o prefeito de Manaus, o Arthur Virgílio, questionar, eles estão querendo dizer que o Amazonas é um eleitorado pequeno, mas a gente tem que analisar a questão de riquezas e tal. As árvores não votam, as riquezas não votam, elas têm que ser preservadas, evidentemente. Então, nesse ponto eu concordo plenamente. Mas, sem nenhum menoscabo à nossa cidade, ao nosso estado, nós somos periféricos, nós temos 2.300.000 eleitores. O que é isso perto da Bahia? O que é isso perto de São Paulo, de Minas, do Rio Grande do Sul? Não é nada. Então, nós somos vistos, sim, de forma periférica, né? Então, o PSDB está muito centrado lá no eixo de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral. Eu acredito que ele vai crescer ainda. Eu acredito que lá para maio a gente pode ver se vai ser... Ninguém diria que o João Dória seria prefeito ganhando no primeiro turno, né? Então, eu não gosto dessas previsões estilo Mãe Diná. Aí, né, você está jogando para a plateia. Não acho interessante, não. Vamos ver as propostas, vamos analisar, vamos ver qual a fundamentação que o candidato vai ter. O Jair Bolsonaro, por exemplo, a gente pode fazer uma leitura. Ele concorreu, não sei se você lembra, à presidência da Câmara. Ele teve 2 ou 3 votos de 513 deputados. Como é que vai ser? Quem é que vai fazer a campanha para o Jair Bolsonaro lá em Itamaraty? Como é que vai ser lá em Búzios, no Rio de Janeiro? Quem vai fazer em Capão da Canoa, lá no Rio Grande do Sul? E em Ilhéus, vai ser quem? Isso aí você precisa de uma estrutura partidária. Entendeu? Então, eu acredito que grandes partidos tendem a ganhar corpo
nesse momento. Professor Elcio, para a gente encerrar esse nosso gostoso bate-papo aqui, eu gostaria que o senhor... Qual é a mensagem que o senhor daria ao eleitor para as eleições do ano que vem? Olha, não dá nem para dizer para votar em quem eu voto, porque normalmente eu perco, né? Então eu não sou um bom exemplo de êxito nesse aspecto. Mas falando sério ao nosso eleitor, eu diria o seguinte, que é muito fácil nós criticarmos os políticos que estão aí. É muito fácil nós querermos virar as costas para a situação política. É muito fácil nós ficarmos enojados da classe política. Isso não vai fazer com que o nosso país melhore, com que a nossa condição de vida melhore. Eu só consigo ver uma saída, de fato, que infelizmente é a médio e longo prazo. E esse médio e longo prazo ele vai ser encurtado quanto mais nós participarmos, quanto mais nós nos interessarmos pela política. E o melhor ainda, o exercício da cidadania, ele não pode se exaurir, ele não pode finalizar apenas no momento que eu deposito o meu voto, que eu digito, hoje não é nem mais urna, que eu digito na urna eletrônica. É importante, enquanto a população não se conscientizar disso, nós vamos aumentar cada vez mais esse lapso temporal para termos uma vida decente. É super importante que nós possamos acompanhar aqueles que nós escolhemos. Há uma pesquisa na Universidade da Bahia, já é um pouquinho antiga, mas é emblemática, que a pessoa vota para deputado federal em outubro, quando chega em fevereiro, 60% não lembra mais em quem ele votou. Os 40% que lembram não significa que eles estão acompanhando. Então, o recado que eu daria é exercício pleno da cidadania, com fiscalização, com acompanhamento, ver quem nós elegemos, o que está fazendo, quais são os seus projetos, quais são as suas posturas. Só através disso que a médio prazo a gente vai conseguir melhorar. Professor Elcio, obrigado aqui pela sua participação no Atual. Um papo muito bom. Não, bate-papo tranquilo, fluiu. A gente agradece. Eu deixo o meu abraço a todos os que prestigiam o Atual também, um caloroso abraço, e continuem prestigiando, que é um veículo de comunicação que é bem interessante. Obrigado. E a você que nos acompanha aqui, obrigado pela sua audiência. Foi um prazer, a gente volta muito em breve com novos lives muito boas para você. Obrigado e até lá.